Almoçamos na Galeteria de Paolo, no Boulevard Laçador, com dirigentes de clínicas do Med Center, que alertaram, meus amigos, para a importância da manutenção dos tratamentos médico-odontológicos durante a pandemia. O tema é importante. Pode rodar a matéria. Paulo Jeremia, proprietário da melhor rede galeteria do Brasil, a de Paolo, recebendo aqui os médicos do Med Center. Sim, é um prazer e é uma oportunidade também, né, de esclarecer um monte de coisa nesse momento, né, dar as boas-vindas aqui a todos, dizer que sempre é um prazer e é assim, a de Paolo, portas abertas para o que precisar, o AP sabe disso, que bom que escolheram aqui, estão aqui conosco, vamos fazer um bom almoço, mas com uma boa entrevista, né? É isso que nós esperamos, que nós levamos informação, conhecimento a todos nossa população, né? E a verdade, né? É isso que nós buscamos cada vez mais, não é, Apio? É isso aí. Parabéns, Paulo. Obrigado, obrigado. Estamos na Galeteria de Paolo, aqui no Boulevard Laçador, melhor galeteria do Brasil. Alegria ter sido recebido pelo Paulo Jeremia, o proprietário. Estamos nessa nossa parceria do Consumidor RS com o Med Center. Estamos recebendo aqui, em congraçamento, profissionais, dirigentes de clínicas lá do Med Center, para a gente poder discutir um tema muito interessante. A importância da manutenção dos tratamentos médicos odontológicos durante a pandemia, que é um tema que eu tenho conversado muito com o Dr. Marcos Reus, presidente da Associação Corporativa Med Center. Nós conversamos muito pelo WhatsApp, nós trocamos mensagens e trocamos telefonemas. A gente fala muito sobre essas coisas que inquietam muito a gente. Então, eu começo de imediato passando a palavra para o Dr. Marcos Reus. Alguns paradigmas aí na saúde, eles têm se modificado, né? Então, eu acho que a gente se focou muito nessa questão da pandemia e foi uma necessidade nacional e mundial, mas a gente não pode deixar, eu acho que o mundo também está caminhando para isso, deixar de atender de novo as outras doenças, tudo continua, né? A gente precisa cuidar e precisa entender que a saúde é um bem maior, precisa ter uma saúde mental, social, econômica e a saúde da doença propriamente dita, né? Então, acho que também nisso a gente crê muito no futuro e a criação, o reposicionamento do Med Center tem muito a ver com isso, sabe? Que é essa questão de tratar a saúde como um todo, né? A gente acredita muito que a saúde ela não é só tratada a nível hospitalar, a gente vai precisar de outras estruturas que vão trabalhar concomitantemente nisso. Então, a ideia do Med Center é exatamente essa. É juntar diferentes clínicas, diferentes necessidades médicas, odontológicas, fisioterapeutas. A gente tem uma gama muito grande de clínicas que atendem lá, junto com uma unidade hospitalar também, com o apoio do Mãe de Deus e com o grande apoio do proprietário do empreendimento também. Então, fazer uma parceria de verdade, claro. Onde o foco na verdade, são as pessoas e a saúde das pessoas, sem estar focado necessariamente naquela complexidade mais hospitalar mesmo. Então, essa é a nossa ideia. Então, é um empreendimento que tem a preocupação toda com esses novos desafios impostos pela saúde no mundo todo. Então, a gente atualiza, a gente coloca boas práticas operacionais ali e sempre no colegiado, né? Conversando com a associação, com os demais médicos para construir isso junto, né? Isso aí não é uma vontade do proprietário e sim uma tomada de decisão num colegiado de gente com competência para isso. Me lembro da inauguração, doutor Marcos, o primeiro hub da saúde do Rio Grande do Sul. A unidade do Hospital Mãe de Deus lá dentro, serviço de traumatologia com atendimento muito eficiente, muita gente elogiando, enfim. Importância da manutenção dos tratamentos médicos odontológicos durante a pandemia. Vamos ouvir a opinião do Dr. Newton Barros, que é do check-up. Se fala muito além do Covid, a preocupação com a saúde de cuidar de outras doenças, né? A clínica Life Check, que eu represento, trabalha com pessoas que não estão doentes, né? Nós trabalhamos com prevenção. Então, o check-up é exatamente assim, é procurado por pessoas que querem saber como é que está a sua saúde, querem saber se a saúde física, emocional, e através de exames e tal, ela está bem ou não. E, frequentemente, se encontra situações que não são graves, mas são situações em que a pessoa nada sente, mas já está alterado, os exames estão alterados, e ela precisa corrigir para que evite ficar doente no futuro. Então, a nossa preocupação básica é exatamente essa, é orientar as pessoas, depois de uma avaliação completa, a que tipo de cuidados elas podem fazer para evitar a doença ou para retardar
alguma doença, né? Então a preocupação com a prevenção ela é extremamente importante. E nesse tempo de Covid também, porque vamos que a pessoa tem alguma doença que ela não saiba, muitas doenças são silenciosas, né? E então ela deixa o seu organismo mais fraco para pegar infecções e para pegar outras doenças. Quem quer fazer atividade física, doutor Barros, é importante também que faça um check-up. Ninguém pode partir para fazer atividade física. Me lembro do Luiz Eduardo Magalhães, filho do Antônio Carlos Magalhães, que resolveu fazer ginástica, ia ser candidato a presidente da República, teve um infarto, morreu. Sem contar casos de morte súbita. Tivemos esse atleta da seleção da Dinamarca, uma coisa impressionante. Aliás, por que o senhor atribui esse quadro de morte súbita desse rapaz lá, doutor Barros? Mas o que tu falasse antes é muito importante, quer dizer, veja como está a sua saúde para poder ver o que tu vai fazer. Então, para fazer exercício físico, não pode sair assim, correndo, fazer exercícios intensos, se a pessoa não tinha costume de fazê-lo, né? Então é necessário saber como é que está a sua saúde cardíaca, a sua saúde dos exames de sangue, a sua avaliação médica, como é que está a sua pressão, né? Para poder fazer o exercício, que é fundamental. É fundamental a atividade física. E, inclusive, as pessoas que fazem atividade física vivem mais, né? Então é muito importante isso. Vamos continuar agora com o doutor José Henrique Sasso, ele que é cirurgião dentista. Aliás, uma belíssima clínica odontológica lá no Med Center. Tem tratamentos que não podem ser interrompidos em função de pandemia ou outras coisas. As pessoas ficam em casa com medo e estão tendo problemas de saúde, não é isso, doutor Sasso? Eu me sinto confortável em dizer assim, tu falaste assim, tudo num lugar só, né? E há 20 anos eu acho que aqui eu acho que um dos mais antigos, ou o mais antigo, sou o mais antigo dentro do Mãe de Deus. Antigo Mãe de Deus Center, hoje Med Center. E assim, eu sinto confortável em dizer que a gente consegue atuar com todas as áreas em conjunto. A Life Check hoje, a gente participa também dentro dos check-ups dos pacientes, a área odontológica também está associada a eles, né? Então a gente também consegue hoje trabalhar bastante com os pacientes numa visão mais global, assim, a questão toda da saúde, não simplesmente só a questão da saúde bucal, mas ver todos os fatores que podem gerar esse tipo de dificuldade do paciente, né, em achar que, não, eu vou primeiro ver isso, depois ver... Então, assim, a gente tenta sempre mostrar que é muito importante as suas revisões estarem em dia. Não é por causa do Covid que a gente tem que deixar vamos dizer assim, de fazer as suas manutenções. No primeiro momento, eu acho que o cirurgião dentista foi uma das categorias que mais sofreu por causa da questão das vias aéreas superiores, a questão da contaminação. Tanto os profissionais como os pacientes ficaram muito receiosos de procurar atendimento. Mas hoje a gente já tem alguns estudos, ainda com pouco tempo de amostra, mas mostrando que não, com todos os cuidados, com toda a questão de biossegurança, se mantém um controle muito, assim, vamos dizer assim, quase 100% de tanto o profissional como o paciente também não ser contaminado num recinto de consultório odontológico. Então, assim, o agravamento da Covid na saúde bucal também já tem estudos mostrando que também está ocorrendo. Então, é muito importante a gente fazer as manutenções e seus controles. E alguns pacientes que a gente já está atendendo, que passaram por essa doença, o Covid, a gente está vendo que estão tendo algumas alterações. Então, assim, vai precisar ainda algum tempo de estudos para ver o que isso vai gerar. Mas, se não tivermos as manutenções e os controles, é muito mais danoso ao paciente. Então, é muito importante que ele faça isso, né? Então, eu acho que o Med Center é um local que a gente consegue reunir todos os profissionais para trabalhar com os pacientes em determinadas áreas, assim, que às vezes as pessoas acham que o cirurgião dentista não tem muita relação, mas hoje nas doenças cardiovasculares, nas questões oncológicas, é fundamental ter a presença do cirurgião dentista. E como nesse serviço a gente tem todas essas áreas, essa parceria sempre contribui bastante, né? Assim, às vezes quando a gente faz essas reuniões em grupo, assim, a gente começa a falar muita coisa e às vezes a gente até começa a atropelar algumas questões, né? Então, assim, a gente precisa muitas conversas para demonstrar isso,
Mas eu acho que é importante a odontologia dentro de um centro desses também. Cirurgião, dentista, junto com colegas médicos. Quer dizer, a sua saúde num só lugar mesmo, né? E é bem isso, sabe? O conceito, ele parece básico, agora quando a gente fala, né, Apple, mas essa é a ideia do empreendimento. A saúde é uma coisa completa e a gente se preocupa também com a saúde das pessoas, de ter profissionais, enfim, de várias áreas, porque as pessoas precisam, mas que o empreendimento também, a associação forneça para os profissionais que trabalham lá ferramentas adequadas para isso, né? Então tu tem que ter uma área física interessante. A gente tem um prontuário médico que é compartilhado, então a pessoa que consulta com uma pessoa, o médico pode ter acesso, e só isso já é uma grande modificação, né? Tem um call center que direciona as ligações, que a gente tem então toda uma estrutura de apoio lá, tem toda a questão de diagnóstico, que está hoje laboratório funcionando, clínica de vacinas, então tem uma estrutura muito completa em termos de saúde mesmo. Espetacular. Vamos ouvir a opinião do doutor André Rosa. Ele, com o doutor Marcos Reusch, é cirurgião de hérnia. Em encontros como esse, agora nessa fase onde nós enfrentamos uma pandemia no último 1 ano e meio aproximadamente, e especialmente nos momentos de surtos maiores, existem algumas dificuldades de acesso a atendimentos de saúde, obviamente que foram priorizados, né, os atendimentos de emergência, de urgência e emergência. Essa foi uma priorização natural nessas situações. Mas eu gosto de lembrar que existem uma série de condições de saúde que não são emergenciais, mas que estão dentro de um espectro muito diferenciado de necessidades de brevidade no seu atendimento. Então, muitas vezes, um problema de saúde, como é o caso dos problemas que nós tratamos no Hernia Center, problemas de cirurgia de hérnia e também de cirurgias de vesícula, hérnias de ato e refluxo, onde essa demora muito grande em procurar o atendimento pode gerar algum dano maior no futuro próximo. Então, são situações de saúde onde uma certa brevidade no atendimento vai evitar problemas maiores. É um tema que se aproxima um pouco desse tema que o Dr. Newton há pouco falou sobre a prevenção, né? Onde nós precisamos estar atentos a isso. E eu chamo a atenção, então, que os pacientes contem com as opiniões dos médicos especialistas para determinar a real necessidade desses atendimentos ou dessas cirurgias, né, nesse grande espectro de problemas. Esse é um momento muito importante, Apple, para a gente conversar sobre isso, porque mesmo na pandemia a gente se reposicionou no mercado, né? Juntamente com o apoio do empreendimento do MedCenter e a Associação dos Médicos. Então, em maio do ano passado, o Hospital Mãe de Deus se reposicionou dentro do MedCenter. Então, nós repaginamos então, o atendimento da traumato-ortopedia. A gente viu que ali era um ponto muito estratégico, né, para aquela região. E quando a gente olha assim a satisfação dos pacientes, quando a gente olha assim os números que nós estamos fazendo lá, eu acho que é uma satisfação, né, Matias e Marcos, que a gente foi muito assertivo, né? Então o Hospital Mãe de Deus entendeu que mesmo na pandemia os pacientes tinham doenças tempos-sensíveis. Então, como os pacientes estavam com receio e com medo de procurar o hospital, então aquela unidade era uma unidade Covid-free, então eles se sentiam muito à vontade de consultar conosco lá. Pelo acesso de estacionamento, pelas facilidades. Então, nós nos reposicionamos e fomos muito bem aceitos pela comunidade. E hoje a gente percebe isso que toda essa parceria que o Sasso, que o Newton falou, que o André também comentou, hoje a traumato-ortopedia lá, ela se sente muito confortável porque nós temos uma medicina diagnóstica que nos dá apoio, de exames complementares, desde raio-x, tomografia, ressonância. Então, essa parceria dentro do empreendimento alavanca todos lá dentro. Então, o nosso paciente hoje, quando ele chega, ele não é paciente só da ortopedia, ele é paciente do empreendimento. Então, se nós temos uma avaliação de check-up, uma avaliação cardíaca, a gente faz em conjunto com todos. E lembrando também que o Hospital Mãe de Deus também, a cada instante está se renovando, né? Então nós temos um bloco cirúrgico lá dentro, com tecnologia, com qualidade e segurança.
segurança, então a gente está olhando neste momento. E nós, da ortopedia, Apple, a gente tem, como o André falou, várias doenças que às vezes não são urgência. Uma fratura é urgência, claro, tem que resolver. Mas existem doenças que são tempos-sensíveis. Quanto mais o paciente vai deixando, essas doenças vão piorando. Então, a unidade Carlos Gomes, dentro do MedCenter, ela é uma oportunidade única para o paciente. E nós estamos lá à disposição de todos. Espetacular esses depoimentos. A gente vê que o MedCenter é uma estrutura única. As diversas especialidades, elas se complementam. Há um processo de complementariedade, né? Vamos conversar com o doutor Celso Forberg, que é cirurgião da mão. Muita cirurgia de mão. Que tipo de cirurgia? Eu me lembro sempre da síndrome do túnel do carpo que eu tenho. Que mais, doutor Celso? Esse é o carro-chefe, Apple. É a síndrome do túnel do carpo, é isso mesmo. E são todas essas patologias, tanto traumatológicas quanto essa que tu está te referindo, que é uma compressão de um nervo na mão, em que essa também, entrando já no que já foi falado pelo colega aqui, Marcos Paulo, também tempo sensível, e nós estamos vendo que agora os pacientes estão começando a retornar para que muitas vezes essa patologia necessita de tratamento cirúrgico. Entrando no nosso tema aqui do MedCenter, eu quero reforçar, eu acho que eu sou a Clínica da Mão Cotovelo é a irmãzinha mais nova aqui na mesa. Essa questão da gente ter todas as especialidades, ter a medicina diagnóstica bem em frente, quer dizer, às vezes tu vai lá, tu precisa de uma radiografia, de uma tomografia, na hora muitas vezes a gente consegue, ou em alguns dias, quer dizer, é espetacular, a pessoa não precisa sair, voltar, é um atendimento integral. E agora, com a pandemia, os pacientes ficam muito felizes de poder fazer a sua cirurgia lá. Então, o bloco cirúrgico, a questão da traumato, realmente deu uma revitalizada lá com a traumatologia do Mãe de Deus, com Marcos Paulo, Piccoli e tal. Conseguiram melhorar a estrutura do centro cirúrgico lá mesmo e os pacientes ficam muito tranquilos de poder fazer. Às vezes eles não querem ir ao hospital e lá é um centro de saúde em que eles ficam mais à vontade para poder fazer a cirurgia. Estamos concluindo esse nosso encontro sobre saúde, essa parceria do Consumidor RS com o MedCenter e com a Galeteria de Paolo aqui, na de Paolo do Boulevard Laçador. Impressionante os depoimentos, as manifestações desses profissionais de altíssima qualidade que temos aqui no nosso estado. Passar a palavra ao doutor Marcos Reus, presidente da Associação Corporativa MedCenter, e ao Matias, da Forbes, que é o dono do empreendimento, para nós concluirmos aqui. Por favor, doutor Marcos. Bem, obrigado, Óbvio. A conclusão é isso. Eu acho que a gente vai ter ainda vários assuntos e muito assunto para conversar. Eu acho que está faltando informação qualificada para todos, né? Então, a ideia da gente participar, e a gente agradece muito a ti, a teu programa aí, que a gente pode disponibilizar essa informação para a população, né? É fundamental. E acho que também, por isso a gente também está interessado em fazer isso, que acho que é o momento da gente também pensar no futuro muito. E é no futuro tudo, especialmente no nosso caminho, no futuro da saúde, né? Porque, claro, a vacinação está avançando, a gente vê que no mundo as pessoas estão deixando de usar máscara, estão voltando às atividades, estão voltando a fazer atividades esportivas, voltando a fazer atividades profissionais, a economia, tudo vai voltar. E a gente não pode negligenciar as doenças de uma forma geral, até para a gente prevenir outras doenças, a imunidade, a saúde, ela é fundamental, né? Vindo para cá hoje, o doutor Marcos me mandou um vídeo do governador do Texas, dizendo que não vai assinar o negócio do passaporte de vacinas. E nós dois, vê como a gente se comunica permanentemente. Sem passaporte para vacina, né, doutor Marcos? Eu acho que no momento que as pessoas estiverem todas vacinadas, isso, de novo, não se torna mais importante porque as pessoas estão vacinadas e a vida continua e deve continuar, né? E a gente se envolveu muito nesses anos, todos nós médicos, estruturas, com a questão do Covid, de uma forma super, com várias dificuldades, mas de uma forma muito intensa, né? Mas a gente tem a responsabilidade nossa também como médico, como pessoa, é de que a gente tem que continuar esse atendimento e atender todas as pessoas de uma forma geral, né? Muito bem. Para nós concluirmos, então, o Matias
vai nos deixar uma palavrinha. E eu já vou me despedindo aqui da Di Paolo para o consumidor RS, Alexandre Appel. Eu deixo isso claro, mencionando Porto Alegre é um polo importante de medicina no país, né? E no empreendimento, nós temos junto ao empreendimento, dentro do empreendimento, uma unidade hoteleira. Tá? E eu uso isso para explicar que nós temos muitos hóspedes no hotel que são pacientes desse time de peso que vem de fora do estado. Né? Tomei conhecimento essa semana que teve um senhor que veio fazer uma cirurgia com um profissional do empreendimento, veio do Pará. Quer dizer, veio do extremo norte do país, veio buscar atendimento em Porto Alegre, dentro do nosso empreendimento. Né? Então, isso mostra que a gente está no caminho certo, a estrutura ela é super adequada ao que a gente precisa, e ressalto que nós ainda temos um espaço vazio dentro do empreendimento, quer dizer, um terreno, aguardando aí as tendências de futuro para que a gente possa se manter sempre atualizado, né? Buscando sempre as melhores práticas e a melhor estrutura para que todos esses profissionais possam desenvolver o seu melhor trabalho com brilhantismo.